que este evangelho de arrependimento iria continuar, mas com mais poder ainda. Por quê? Porque ele disse: eu vim, aleluia, batizar com água para arrependimento, mas após mim vai vir um que é mais poderoso do que eu. Então ele estava dizendo: essa palavra operará com mais eficaz poder, porque aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de me encurvar e desatar as correias da sandália dele. Aleluia. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Porque a palavra que ele iria pregar iria operar eficazmente na vida do pecador. E qual foi a mensagem de Jesus? Jesus sai do deserto e vai começar a pregar o evangelho que ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento. E para que fique todos cientes, ele começa a dizer: então entra pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem para a perdição, mas estreito e apertado é o caminho que conduz o homem para a vida eterna. São poucos que entrarão por ela, mas Jesus disse: a lei e os profetas, aleluia, vieram até João, mas a partir de agora é pregado o reino dos céus, de maneira que o reino dos céus é possuído por esforço, e todo aquele que se esforçar se apoderará dele. Mas é necessário arrepender-se. É por isso que Pedro está dizendo: despojai-vos de todo dolo, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda maledicência, e depois de despojar de tudo isso, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, que é dado para vós para crescimento da vossa salvação. Aleluia, aleluia. Esta é a mensagem de Jesus Cristo, o tema central. E eles aprenderam com Jesus, e eles trazem essa mensagem. O que me causa medo e às vezes arrepio e temor é que nós vemos, aleluia, que o que parece que nos nossos dias atuais, muitos já não têm mais aprendido com o bom mestre, não tem mais aprendido com Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele não está no nosso meio. Está sim, porque ele morreu, mas ressuscitou, e ele deixou a palavra, aleluia, para nós lermos e meditarmos e anunciarmos a mesma mensagem. Qual mensagem? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o tema central da palavra de Jesus Cristo. E a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e nele não há variação de mudança. Se ele não muda, a sua palavra não muda, e o tema sempre será esse, até a vinda dele. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E não foi só agora esta mensagem. Deus usa Isaías no capítulo 55, verso de número 6, dizendo para o povo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o iníquo os seus maus caminhos, o perverso os seus maus pensamentos, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. E o Senhor vai dizer pela boca de Isaías: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos. Porque assim como a chuva cai sobre a terra e para o céu não retorna, enquanto não regar a terra para gerar semente ao semeador e pão a quem tem fome, assim é a minha palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, sem antes se cumprir aquilo que eu designei. Aleluia! Tudo isso
e nos convida para se converter dos maus caminhos, porque só tem uma maneira do homem encontrar a vida, é se convertendo ao Senhor. Ezequiel vai dizendo, o Senhor diz através de Ezequiel dizendo: não tenho prazer na morte de ninguém, portanto convertei-vos a mim e vivei. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aquele que me segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. É Jesus Cristo de Nazaré, é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós exaltamos, porque Ele nos dá vida. Aleluia. E eu digo como testemunho próprio, alguns de nós já era para ter descido à sepultura. Chegou um momento em que a luta travou tanto, aleluia, que às vezes pensávamos que iriam naufragar, descer à sepultura, mas Jesus Cristo chegou e trouxe vida. E por que testemunho próprio? Porque sou testemunha de um tempo na minha vida em que fizeram obras de macumbaria para me destruir, para me ver no calabouço, e se espalhou, aleluia, aquela sentença dizendo: ele vai morrer com 17 anos. E eu ouvi falar de Jesus, e eu disse um dia: eu vou morrer, mas eu vou morrer com esse Jesus, porque Ele tem vida para dar, uma vida eterna, aleluia. E o testemunho é esse. Num dia, num culto como esse, Deus usou um profeta e disse: olha, a cova que estava aberta, o Senhor fecha ela hoje, aleluia. Eu quero dizer, tenho 31 anos hoje, aleluia, e eu testifico da grandeza de Deus e do poder de Deus, porque aonde estava sentenciado a morte, Ele chegou e disse: eu dou vida, eu dou vida. Aleluia, Deus. Outro nome que possa fazer isso. Aleluia. Aleluia. Por isso Pedro se empenha tanto e anuncia para o povo se despojar